Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Agora a gente vai fazer a aula de reprodução. Ela vai ser dividida em 4 aulas, na qual a primeira a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema genital e gametogênese. Depois a gente vai avançar para a reprodução como um todo e depois trabalhar um pouquinho aqueles conceitos de reprodução humana especificamente, tá? Então, a primeira parte eu faço uma conexão então com a fisiologia, a gente estudar como os órgãos funcionam e como vão interagir entre si, com o objetivo aqui de fazer a reprodução. E depois a gente fala um pouquinho de como é a produção de gametas, uma vez que o foco desse sistema genital está em 2 órgãos, né? Nos homens os testículos e nas mulheres os ovários, que são órgãos produtores de hormônios e órgãos produtores também de gametas. Então vamos começar falando sobre o sistema genital masculino, que é o primeiro sistema genital que a gente vai trabalhar, principalmente pelo fato de ele ser um sistema genital com mais órgãos. O feminino ele é um pouco mais simples em quantidade de órgãos, um pouco mais complexo do ponto de vista hormonal. Então vamos lá. Em relação ao sistema reprodutor masculino, é importante que vocês estejam visualizando corretamente qual é a região. Então essa imagem aqui do caderno seria uma imagem lateral, enquanto que essa imagem aqui do slide seria uma imagem mais frontal. A gente observa primeiro que aqui a gente tem uma região externa, que é chamada de pênis, tá? Aqui ela está sendo mostrada também, e a gente tem vários órgãos que são internos, como a região aqui do saco escrotal, onde abriga o testículo e o epidídimo, e uma série de glândulas, como a próstata e a vesícula seminal, que aqui vão passar e vão complementar essa produção de gametas. Agora, eu vou trabalhar sempre a partir do órgão produtor de gametas e como ele vai liberar esse gameta para que a gente tenha a fecundação acontecendo, que seria o objetivo da reprodução humana. Então vamos começar aqui pelo testículo. O testículo ele fica localizado aqui na região do saco escrotal, uma vez que a produção de gametas acontece apenas a temperaturas mais baixas do que a temperatura corporal, numa média mais ou menos de 35,5, 36 graus Celsius, ou seja, um pouco abaixo da temperatura corpórea de 37, 37,5. Essa temperatura pode chegar até 2 graus abaixo da temperatura corporal e o saco escrotal ele pode aumentar ou diminuir dependendo da temperatura externa. Então, em dias frios, a tendência natural é que ele fique mais próximo ao corpo para conseguir ganhar calor, e em dias mais quentes ele tende a ficar mais distante do corpo para tentar não receber tanto calor corporal. Elas são as gônadas masculinas. O que é uma gônada? Seria um tipo de órgão capaz de produzir gametas e também de produzir hormônios. No caso, ele produz os espermatozoides, são os gametas masculinos, bem como ele vai produzir a testosterona, que é o hormônio masculino. Além disso, é muito importante que a gente entenda que eles são compostos por vários pequenos tubos, que a gente vai chamar de túbulos seminíferos. Eu até tenho uma imagem dele aqui, deixa eu passar para mostrar para vocês. Esses túbulos aqui, ó, como se fosse o tubo cortadinho, é de onde sairão esses gametas. Eles começam a produção aqui na região mais próxima à beiradinha do tubo, e quanto mais próximo da região da luz, né, que é a parte interna do tubo, mais próximo vai estar desse gameta estar pronto. Lá a gente também vai ter outras células, que a gente vai comentar já já, que seriam as células de Sertoli e as células de Leydig. Agora, essa organização ela vai estar muito atrelada ao que a gente vai conversar depois, que é a gametogênese, que é a segunda parte da nossa aula. Isso que eu queria deixar isso bem claro. Agora, o que são células de Sertoli e o que são células de Leydig? Células de Sertoli são células que vão ser responsáveis pela nutrição dessas células que vão formar os gametas. Então, durante o processo da meiose, essas células estão muito ocupadas com a divisão e é por isso que a célula de Sertoli está ali para dar suporte a essa célula que vai estar muito ocupada com outra parte do seu metabolismo. E as células de Leydig? As células de Leydig têm uma produção constante de testosterona, isso a partir da puberdade, para que a gente possa ter a estimulação da produção de gametas. Então, é a célula de Sertoli que vai dar nutrição, enquanto que a célula de Leydig vai estimular a formação de gametas, através da produção de testosterona. Tá? Inclusive, essas células ficam muitas vezes atreladas umas às outras, porque a célula de Leydig, de uma forma indireta, estimula a atividade da célula de Sertoli. Agora, voltando aqui para o nosso sistema reprodutor, a nível mais de órgão, a gente tem grudadinho ao testículo, a gente tem a presença do epidídimo. Funciona como se fosse uma capinha para esse testículo. O epidídimo é o local onde a gente vai ter uma concentração de espermatozoides, então eles ficam ali armazenados até o momento da ejaculação. E é lá que a gente vai ter o final da gametogênese, tá? Então a maturação dos espermatozoides, principalmente a formação ali do flagelo da cauda, vai acabar acontecendo nessa região. Essa região, então, ela é uma região relativamente grande, porque ela precisa armazenar uma quantidade X de espermatozoides, e aqui é muito importante que a gente diga que ela armazena por certo tempo.
À medida que a gente tem a presença desses espermatozoides aqui localizados, com o tempo eles vão acabar deixando de estar capazes de reprodução. É por isso que a ejaculação capaz aí de gerar uma gravidez com mais garantia, nunca existe garantia nessas coisas, mas que a gente vai ter os espermatozoides no seu melhor ponto, seriam aí de 2 a 3 dias após a produção. Depois eles começam a ter pequenos defeitos que podem comprometer, tá, a reprodução. Depois que o epidídimo lançar, então isso no momento já da ejaculação, ele vai lançar esses espermatozoides em direção ao duto deferente. O duto deferente está aqui ó, em amarelo, ele está encaminhando os espermatozoides em direção ao pênis. E aqui nessa visualização vocês vão vendo, ó, ele conecta o epidídimo até a região do canal da uretra, que é esse que está aqui em cinzinha. A uretra é o tubo de saída, tá, dos espermatozoides, mas também é o tubo de saída da urina. Então aqui existe uma região de encontro onde o ducto deferente desemboca na uretra, bem como a gente vai também ter a uretra conectada diretamente à bexiga, onde a gente vai ter eliminação de urina. Isso vai fazer com que a gente tenha um certo tipo de probleminha aqui, porque é o mesmo tubo para passagem de características muito diferentes, estruturas muito diferentes, que seria a urina e os espermatozoides. Então a gente vai ver que existe toda uma preparação. Agora, esse duto deferente, ele vai ter um papel muito importante porque ele conecta ao nosso tubo aí duas glândulas, que são as glândulas conhecidas como vesícula seminal ou glândula seminal e a próstata. Elas inclusive estão aqui do outro lado. A vesícula seminal e a próstata, elas são muito importantes para que a gente complete o sêmen. O sêmen é o líquido que vai ser liberado pelo homem durante a ejaculação. Então ele contém sim os espermatozoides, foram produzidos no testículo e maturados no epidídimo, mas eles vão acabar também tendo líquidos que vão completar essa situação. Esse líquido da vesícula seminal é um líquido extremamente alcalino, tá? Que vai ser riquíssimo em frutose. Frutose é um monossacarídeo que vai servir de energia, de nutrição para esse espermatozoide para ele conseguir bater o flagelo. Lembrando que o batimento flagelar depende muito da atividade das mitocôndrias, então precisa de muita frutose para que ele possa fazer isso. E a próstata também é um líquido alcalino, esse mais alcalino ainda, que vai ser responsável principalmente por corrigir o pH da vagina. O pH vaginal, por ser um órgão que é interno e que a gente tem um espaço, ele é um órgão que é chamativo para qualquer tipo de patógeno, por exemplo, bactérias que podem causar inflamações nessa região. Por isso, num sistema de defesa, evolutivamente falando, a gente vê que a vagina tem um pH extremamente ácido, para dificultar a atividade desses micro-organismos invasores. O problema é que essa acidez também é problemática para o espermatozoide, mas por sorte, do ponto de vista evolutivo, a gente tem aí um sêmen que é extremamente alcalino, justamente, principalmente, pelo líquido prostático. Tá? Então a próstata ela vai produzir um líquido aqui para que os espermatozoides, quando cheguem ao canal vaginal, eles fiquem num pH ideal, um pH próximo ao 7. Tá? Isso momentaneamente, porque para o bem, para a segurança da menina, da mulher, a gente vai precisar ter aí essa vagina num pH mais ácido, evitando infecções naquela região. Agora, a próstata muito se fala porque é um câncer que é muito comum em homens, tá? Infelizmente é um câncer que a gente não consegue ter tanta chance de evitar. É um câncer que acontece porque a próstata, depois de certo prazo, que é chamada andropausa, ele perde função, a próstata para de funcionar e esse órgão muitas vezes começa a crescer em tamanho. Ele pode levar ao tumor benigno, que é a chamada hiperplasia prostática, ou pode levar ao tumor maligno, que seria o câncer de próstata. Nos dois casos, a melhor situação seria a retirada da próstata cirurgicamente, tá? Por isso, é sempre importante ter o diagnóstico o mais cedo possível. Por isso que homens têm que fazer o exame de PSA, que é um exame de proteína prostática, um exame de sangue comum, para ver se a próstata está desregulada e, de tempos em tempos, fazer o exame de toque. Tá? Esses exames, em geral, a gente fala aí após os 40 anos de idade, uma vez que é a época que, possivelmente, a próstata pode parar de funcionar. Ela vai estar sempre ativa, mas ela deixa de produzir o líquido prostático constantemente depois de certo tempo. Tá? E a gente tem uma terceira glândula que tem participação aqui, que é a glândula bulbo-uretral. Olha o nome dela, bulbo porque ela tem um formato de bulbo, e uretral porque ela fica na base da uretra. Tá vendo ela aqui, ó. Qual é a ideia dela? Ela vai lançar um líquido que vai limpar a uretra, e ele é um líquido pré-ejaculatório. Então esse líquido da glândula bulbo-uretral, ele não compõe o sêmen, ele vai ser pré-sêmen. E ele tá ali para limpar, porque vai ter vestígios de urina na uretra. Então essa urina, que é ácida também, poderia corroer esses espermatozoides. Então para isso a gente libera um líquido antes, lubrifica a região ali da uretra e lubrifica inclusive o pênis, facilitando também a presença e o ato, né, da penetração. E com isso, a gente vai ter um pênis que vai estar capaz aí da penetração. Além disso, ele vai estar limpo ali dentro na região da uretra para que o espermatozoide possa passar com segurança.
Agora, muito cuidado, muito se fala dessa glândula em questão de gravidez. Em tese, como é um líquido pré-ejaculatório, ele não pode levar à gravidez. Mas isso no primeiro ato sexual desprotegido. Por quê? Ele não contém espermatozoides. Mas caso você tenha 2 atos seguidos, 3, 4, tanto faz o número depois, você pode ter sim espermatozoides presentes nesse líquido, porque quando ele é liberado e ele for limpar a uretra, se você teve uma ejaculação momentos antes, ele vai acabar limpando a uretra e lá tem espermatozoides. Então muito cuidado com esse líquido, que sim, ele pode acabar levando à gravidez, mas apenas em atos repetitivos, não no primeiro ato sexual. E a uretra e o pênis? Vamos voltar aqui para essa imagem. A uretra, ela vai ser então esse tubo que passa na região interna do pênis. E o pênis, além da uretra, ele vai possuir os corpos cavernosos, que são regiões, são bolsas de sangue que vão inflar de sangue para que a gente possa ter a ereção, que no caso da nossa espécie é necessária para a reprodução. Existem espécies que não têm corpos cavernosos, têm ossos ali, e aí o pênis constantemente está rígido, mas na nossa espécie isso não existe, tá? A gente só tem a presença desses corpos cavernosos, então por isso que não tem como fraturar um pênis, tecnicamente falando, porque não há presença de osso. E esses corpos cavernosos fazem com que o pênis possa enrijecer em determinado momento e acabar ficando aí mais flácido em outros momentos. Essa questão da ereção está muito associada ao sistema nervoso parasimpático. Então lembrar que a gente só vai ter ereção acontecendo no momento que a gente está tranquilo, uma vez que é mais seguro ter a reprodução no momento de tranquilidade e não no momento de luta e fuga. Tá? E a glande, que é a região aqui mais externa do pênis, é a região que vai ser mais, que tem mais terminações nervosas, vai ser mais capaz aí da sensação prazerosa que é a reprodução na espécie humana. Agora, vamos lá avançar para a gente falar um pouquinho do sistema genital feminino. O sistema genital feminino, vejam que tem menos órgãos, mas a gente vai ver que a parte hormonal e toda a dinâmica aqui desse sistema vai ser um pouquinho mais complexa. Começando novamente no órgão que produz os gametas, que é o ovário. Então o ovário é a gônada feminina, ele produz os hormônios de estrogênio e progesterona e vai produzir o gameta feminino, que é liberado na forma ainda de ovócito 2, tá? Não é o gameta pronto ainda, não é o óvulo, ele libera uma fase ainda em meiose para depois completar a meiose, mas a gente vai trabalhar isso já já. Esses ovários então liberam esses gametas aqui na tuba uterina. Na tuba uterina a gente vai ter um encaminhamento do ovócito até a fecundação, porque a fecundação, se ocorrer, ocorre aqui na tuba uterina ainda. E depois a gente vai ter aí o embrião possivelmente feito, encaminhando-se até o útero, onde ele vai se desenvolver. Então, cuidado, fecundação não é no útero, a fecundação acontece na tuba. Depois é que o desenvolvimento embrionário vai acontecer lá no útero. E como que ele é encaminhado se ele não tem perna? Ali na tuba uterina existem cílios que ficam batendo, direcionando o gameta na direção correta, que é a direção do útero. O útero é o órgão mais complexo aqui porque ele é feito de 2 tecidos, o chamado endométrio, que é a região interna, tá aqui nesse rosinha mais claro, e o miométrio, que é feito de músculo. O miométrio ele é responsável pelas contrações que vão expulsar o bebê durante o parto. E eles também são responsáveis pelas contrações que geram as chamadas cólicas menstruais, porque a menstruação é a dissolução, né, a retirada e a perda do endométrio após o término de um ciclo ovariano. Esse endométrio, ele é temporário, ele vai ser produzido durante um ciclo e depois ele é descamado, produzido, descamado. E para que ele se solte do miométrio, o próprio miométrio contrai. Por isso que a mulher geralmente sente as cólicas pouco antes da menstruação, que é justamente o reflexo da ação desse músculo aqui, que é um músculo liso, ao qual a mulher não tem controle, infelizmente, porque são dores extremamente fortes, tá? O endométrio a gente vai trabalhar bastante, é onde o bebezinho vai se desenvolver e é onde ele vai acabar se conectando com a mãe. Então é uma região extremamente vascularizada, por isso que a menstruação, a mulher percebe o sangue, né? O sangue que vai ser boa parte aqui desse endométrio. E por fim, a gente tem o canal vaginal. O canal vaginal vai ser uma região onde vai ter a entrada do pênis, então o pênis nunca pode passar dessa região aqui conhecida como colo do útero. Se for tentar passar por essa região, que é uma região conhecida como cervix, que é aqui a passagem, é uma região muito pequena, pode causar dores extremas e infelizmente pode até levar à morte. Então tem que ter um cuidado muito grande durante o ato sexual, porque a região do canal vaginal é a região que deveria apenas abrigar o pênis. Essa região, ela tem aí apenas o formato de um canal que a gente falou que é ácido para evitar possíveis infecções, e a região aí prazerosa da mulher fica na parte externa, tá? Então a gente vê aqui nessa imagem aqui que a gente tem a região dos grandes lábios, que é a região mais externa, a região dos pequenos lábios que acabam se unindo, formando a região do clitóris, que tem uma função análoga da glande, então é a região mais prazerosa.
E a gente tem dois poros, né? O poro da uretra e o poro vaginal. Então, no caso dos homens, o mesmo poro de saída dos espermatozoides é o poro de saída da urina. No caso das mulheres, não é o mesmo poro, até porque não há saída de gameta aqui. O gameta ele fica na tuba uterina e no máximo ele chega até o útero, ele não pode passar disso. Agora, no caso aqui da entrada do pênis, é um poro diferente da saída da urina, tá bom? O poro da uretra fica um pouco superior e o poro vaginal fica um pouco mais abaixo, mais próximo ao ânus. Agora, vamos para a nossa segunda metade aí da nossa aula. A segunda metade fica um pouco pleonasmo, né? Só tem duas metades. A gente tem aí o segundo ponto da nossa aula, que seria a gametogênese. Aqui, só para deixar claro, eu queria destacar também todas as funções, mas está igualzinho aqui no caderno. Eu só gostaria de destacar uma coisa a mais, tá? Que a gente vai falar mais isso na aula de desenvolvimento aí embrionário e ciclo ovariano, mas aqui no útero a gente também tem a região da nidação. Nidação é um processo que eu vou trabalhar bastante, que é o conceito de implantação do embrião. Então o embrião ele é formado aqui na tuba uterina, onde ocorre a fecundação, e ele é encaminhado até o endométrio, onde ele vai se implantar. Fenômeno que a gente chama aí de nidação, perdão. Agora, a gametogênese é um processo um pouco mais complexo e que a gente precisa compreender com bastante calma. Para começo de conversa, o que é gametogênese? Gênese, formação, gameto, gametas. Então é o processo de formação de gametas e ele ocorre através de mitoses sucessivas e depois de uma meiose. Para que a gente entenda a ideia de gametogênese, a gente precisa entender o conceito de linhagens celulares. A gente tem dois tipos de linhagens de células. As células somáticas, células que somam. Então são células não reprodutíveis, células que compõem o nosso corpo. Neurônio, célula muscular, célula hepática, adipócito, monócito, macrófago, plasmócito, todos aqueles. E as células germinativas são as células que vão originar os gametas e os próprios gametas propriamente ditos. Então essas células que a gente vai trabalhar aqui são células germinativas, tá? Células que vão dar origem aos nossos gametas para que a gente possa ter reprodução. As células somáticas são todas diploides, enquanto que as células germinativas, as células originais também são diploides, mas elas vão formar células haploides, células com metade do DNA. Lembrando que é uma pergunta muito comum que alunos me fazem: por que fazer uma célula com metade do DNA? Porque o meu filho ele é 50% eu, 50% a minha esposa, então a gente precisa ter a mistura do nosso DNA. Para isso, para que eu tivesse a produção de uma criança, eu primeiro preciso mandar 50% do meu DNA, a minha esposa vai mandar 50% e aí eu vou ter um indivíduo com o total novamente. Lembrando que as nossas células somáticas têm 46 cromossomos e os meus gametas vão ter apenas 23. Eu mando 23, a mulher manda 23, a gente tem uma criança que volta a ter 46 cromossomos. Restabeleceu o que a gente chama da ploidia. Agora, veja uma coisa que vai ser bem claro aqui nessa imagem. A gametogênese masculina e feminina tem suas semelhanças. Elas são divididas em 3 fases e a gente tem fases que são muito parecidas entre si. Por isso, eu vou comentar sempre as semelhanças e as diferenças. Em relação aos nomes, a gente chama a gametogênese feminina de ovogênese, que é a formação do óvulo, e a gente chama a gametogênese masculina de espermatogênese, porque forma o espermatozoide. Durante aí o processo do aprendizado, a gente vai ver que a ovogênese ela não acontece em toda a vida da mulher. Na verdade, parte dela acontece dentro ainda, quando ela é um feto, dentro da barriga da mãe dela, e depois o resto vai acontecer durante um período da vida, que é o período reprodutivo. E no caso do homem acontece durante toda a vida. Mas antes da puberdade não acontece de uma forma rápida e muito menos funcional. E ela, depois de certa idade, após a andropausa, também há uma série de defeitos e por isso o indivíduo não vai ser capaz de reprodução. Então o homem também tem um período reprodutivo, tá? Só que essa fase aí de espermatogênese, a gametogênese masculina, ela rola por um bom período da vida. Agora vamos lá. Quais são as fases? A gente tem a fase de proliferação, que é uma fase de mitose. A gente tem uma fase de crescimento, que uma dessas células aí que estava sofrendo mitose cresce em tamanho. E a gente tem uma fase de maturação, que é a fase onde ocorre a meiose. Então, cuidado. Sim, temos mitoses sucessivas no começo, porque eu tenho uma célula germinativa que forma várias outras células para que a gente possa formar múltiplos gametas. Essa mitose a gente conhece como fase de proliferação e ela sempre vai formar células que têm o sufixo gônias. Então a gente tem a formação das ovogônias, no caso das mulheres, e a gente tem a formação das espermatogônias, no caso dos homens. Cada ovogônia e cada espermatogônia vai passar por uma fase de crescimento, no qual essa célula cresce. Aqui a gente já tem uma diferença entre elas. Enquanto que a fase de proliferação é muito semelhante, a fase de crescimento aqui é distintivamente bem diferente.
a gente tem uma fase de crescimento bem mais longa e bem mais lenta nas mulheres do que nos homens. Então veja que o gameta feminino ovócito 1 aqui, ele é bem maior do que o espermatócito 1 masculino. Por quê? Porque esse tempo aqui de fase de crescimento feminino dura meses, enquanto no caso dos homens dura apenas horas. E por isso o gameta não cresce muito. Qual é a resposta para isso? Por que evolutivamente faz sentido isso? Porque o gameta feminino ele é a base do zigoto, que é o indivíduo. Ou seja, todas as organelas basicamente são feitas a partir do óvulo e não do espermatozoide. O espermatozoide só vai fornecer o núcleo. E por isso o espermatozoide é uma célula muito pequena. O objetivo dela é ser pequena para ela poder ser mais rápida e poder nadar até o gameta feminino. Então por isso não faz sentido crescer tanto, porque depois eu vou acabar perdendo esse citoplasma mesmo. Agora, depois disso, a gente observa também que há uma diferença na fase de maturação. Aqui nos homens, a gente observa um espermatócito 1, formando 2 espermatócitos 2, que formam 4 espermátides que depois vão se transformar em 4 espermatozoides. Ou seja, a partir de um espermatócito 1, eu vou formar 4 espermatozoides. Agora, no caso das mulheres, um ovócito 1 vai produzir apenas um óvulo. Formam 4 células, mas forma apenas um gameta funcional, que é o óvulo. O que está acontecendo aqui? Durante a primeira etapa da meiose, a meiose 1, o ovócito 1 se transforma no ovócito 2 e numa célula pequena, que a gente chama de globo polar. Depois, o ovócito 2 sofre uma nova divisão, né, a meiose 2, e forma o óvulo e mais um globo polar. Esse globo polar que tinha se formado aqui, ele termina a meiose, porque a célula precisa terminar a meiose, e por isso a gente vai ter aqui 3 células, que são chamadas de globos polares, que têm DNA, mas não tem nada mais. É basicamente um descarte de DNA para que a gente possa fazer um único gameta, mas com muito citoplasma, ou seja, uma célula bem grande. Esse óvulo, então, ele é único, tá? Ele não vai ser produzido vários óvulos a partir de um ovócito 1. Aqui mora a segunda diferença. Mas tem mais. A diferença também vai acabar acontecendo nos momentos que cada fase acontece. No caso do homem, a partir da puberdade a gente vai ter então uma aceleração na fase de proliferação e todas as demais. E ela vai acontecer ao longo de toda a vida do indivíduo. Lembrando que começam a apresentar mais defeitos após a andropausa, que vai rolar ali nos 50, 60, 70 anos de idade do indivíduo. Varia muito de homem para homem. Agora, no caso da mulher, não. A fase de proliferação ela acontece apenas no período embrionário, entre o 3º e o 4º mês de gestação dessa menina. Então a mulher já nasce com ovócitos 1. Ela não vai produzir mais durante a vida dela, porque todo o período de multiplicação das ovogônias acontece no 3º e 4º mês, e o período de crescimento acontece também no período intrauterino, no período embrionário, só que acontece do 4º ao 7º mês. Então lembra que eu falei que esse período de crescimento aqui dura meses, mais exatamente 3 meses, do 4º ao 7º mês de vida. E aí a mulher nasce com uma quantidade muito grande de ovócitos 1. E a cada ciclo menstrual, depois da puberdade, ela vai ter a liberação de 1 a 2, ou até um pouquinho mais, mas isso é mais raro, um ovócito 1, 2 ovócitos 1 no máximo, em geral, a gente vai ter a liberação a cada ciclo. Agora, qual é a ideia? A gente tem a parada aqui para que o gameta em si seja produzido apenas no momento da reprodução. Mas a mulher não faz a fase de proliferação e fase de crescimento após o seu nascimento. Ou seja, a menina já nasce com ovócitos 1 prontos. Diferente dos homens que ainda vão fazer essas duas fases durante o seu período de vida. Tá? Muito cuidado com essa diferenciação. Então, só recapitulando para deixar bem claro. Fase de proliferação pouco faz diferença no formato, mas mulheres fazem apenas no período intrauterino, 3º e 4º mês de gestação, enquanto que os homens vão fazer isso mais após o nascimento, já após puberdade também. Fase de crescimento, no caso das mulheres, também no período intrauterino, demora 3 meses e é durante o 4º ao 7º mês de gestação. Nos homens é rápido, dura algumas horas e acontece também no momento já vivo, nascido pós-puberdade. E a fase de maturação, ela vai rolar nas mulheres também durante a vida delas, então agora já é quando ela já está crescida pós-puberdade, mas vai acontecer sempre a liberação de apenas um gameta, um óvulo a partir de um ovócito 1. Enquanto que os homens não, eles vão produzir aí 4 espermatozoides a cada espermatócito 1 liberado. Sendo que a cada ejaculação são centenas de milhares de espermatozoides. Então são muitos gametas produzidos. Enquanto que a mulher vai produzir, em média, na nossa espécie, um único gameta. Algumas mulheres produzem mais gametas ao longo de um ciclo ovariano. E aí abre a porta para a gente ter gêmeos fraternos, que a gente vai trabalhar na aula de reprodução 3.
Agora, existe um outro porém, perdão, antes da gente ir ali para a aula 2. A gente tem que entender que existe uma fase final aqui que não existe nas mulheres. Então, depois aqui que ocorre a fase de maturação, tem a liberação do óvulo. No caso dos homens, não. A espermátide não é o gameta, eu tenho a espermiogênese. A espermiogênese é um processo no qual a gente vai observar a retirada de citoplasma, a modificação do formato da célula e o desenvolvimento de um flagelo, de uma cauda. Tá? Então aqui temos todas as etapas que vão acontecer, pelo menos as mais importantes. Isso é a espermátide, esse é o espermatozoide. A gente chama esse processo de espermiogênese, na qual a gente vai ter mais claramente aqui a formação do flagelo, que é a cauda que vai permitir o nado do espermatozoide. A gente tem a formação da peça intermediária, que é onde a gente vai ver um acúmulo de mitocôndrias necessárias para a produção de energia para o batimento flagelar. A gente vai ter a formação de uma cabeça que tem uma perda de citoplasma. Então veja, ó, aqui a gente tem uma retirada do excesso de citoplasma. E a gente ainda tem a transformação do complexo de Golgi no chamado acrossoma. Esse acrossoma que a gente vai falar bastante lá na fecundação, que é importante, pois ele armazena enzimas necessárias para a fecundação. Essas enzimas vão romper as barreiras que o gameta feminino apresenta para que a gente possa ter, de fato, a fecundação acontecendo. E falando em fecundação, para a gente finalizar essa aula, é importante que eu diga que existe mais uma diferença aqui. Mulheres só vão produzir, de fato, o gameta, o óvulo, caso tenham a fecundação. Então, uma mulher que nunca passou por uma fecundação na vida, ela nunca teve um óvulo propriamente dito. Porque o que vai acontecer a cada ciclo ovariano? A mulher vai transformar o ovócito 1 em ovócito 2, fazendo meiose 1. E ela vai liberar na tuba uterina, como a gente conversou mais cedo, um ovócito 2. E esse ovócito 2 só termina a meiose, só forma o óvulo, caso tenha a chegada de um espermatozoide ali. Tá? Então, tecnicamente falando, os óvulos só são produzidos em caso de fecundação. E, em geral, uma mulher que nunca engravidou, dificilmente ela formou um óvulo. Não quer dizer que é isso, tá? Porque muitas vezes a fecundação acontece, mas a nidação não acontece. E aí, por isso, a mulher não está grávida propriamente dita. A gente não considera que uma mulher está grávida no momento da fecundação. Ela está grávida no momento da nidação, que acontece mais ou menos 7 dias pós-fecundação. Mas a gente vai falar mais sobre isso na aula de desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, pela aula de hoje, a aula 1 é isso. A gente vai passar então para a aula 2 para falar dos tipos de reprodução e depois a gente encaminha para a parte humana e a gente fecha com a aula 4, que vai ser métodos contraceptivos, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!